Neste momento, convidamos para fazer a palestra intitulada Manejo Mecanizado da Lavoura de Montanha, o agrônomo Eduardo Sampaio. Ele é engenheiro agrônomo, produtor e consultor, representante certificado da UTES Brasil. Com vocês, Eduardo Sampaio. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado à comissão organizadora pelo convite. Estou me sentindo em casa, porque tem tantos colegas, produtores e técnicos, alguns professores que estão aqui. Estou vendo muita gente do GTEC Sul de Minas, do GTEC Cerrado, e muita gente está muito acostumada com a mecanização total do Cerrado e do Sul de Minas. E com a chegada também do grupo do Conilon, como o professor Fábio disse. O tema da mecanização de montanha é aquela batata quente que ninguém quer pegar. Então, eu me dispus com alguns outros colegas a distribuir alguns dados que eles têm, que são impressões já de um trabalho de 20 anos, principalmente dos dados obtidos de performance em áreas terraceadas e áreas onde a gente planta em desnível para colheita mecanizada na região do sul de Minas. Agora vamos nos inserir primeiramente dentro de um contexto novo. A começar pela frase de Einstein, que é o seguinte: existem coisas que devem mudar sempre para continuar as mesmas. Ou seja, às vezes a gente consegue tanto numa lavoura em termos de produtividade, de mecanização, mas o mundo muda. E nós temos um cenário diferente e faz parte da profissionalização da agricultura, ou seja, ele tem que ser muito bom para pôr o café na árvore, que é todos os aspectos relacionados a colocar a cereja na árvore, dentro de um pressuposto de colheita econômica máxima. Tirar ele de lá, que é extremamente difícil, né? Toda a parte de colheita, e vender. E nada é tão importante como conhecer o custo de produção para exercer a venda para cobrir os custos, né? Infelizmente, o que a gente ainda vê no Brasil é gente vendendo mal e não cobrindo os seus custos, mesmo tendo índices nos outros dois capítulos mais fortes. Então, a grande lição é essa. Já vi o pessoal do Conilon, que agora chega dentro do GTEC, o GTEC tem um grupo só de Conilon, e como a gente vai falar um pouquinho de terraço, já tem gente querendo plantar Conilon no terraço. E o Conilon, gente, já está usando máquina tipo trituradora de galho, após a poda do ramo produtivo com fruto, para semi-mecanizar a sua colheita, né? E por que isso é importante? Por que eu estou começando a falar dessa maneira? Porque o consumo de robusta no mundo tem aumentado, né? De forma grande, por várias razões, que não cabe aqui. Mas isso deve continuar e vai apertar mais ainda no sentido da eficiência do agro. Por outro lado, a gente tem oportunidades de robusta Conilon dentro do Brasil, eu já tem em Minas Gerais, inclusive com qualidades melhores, e nós temos uma grande oportunidade de produzir aqui muitos cafés que são produzidos na América Central. Vocês vejam que, exceto o Brasil e o Vietnã, que tem produtividades altas, todos os outros 58 países produtores de café produzem 8 sacos por hectare. E a América Central é colheita seletiva. Esse sistema já passa a ser inviável devido ao custo de mão de obra, né? Então, o Brasil pode sim e deve lutar por uma cafeicultura que também produz cafés que substituem cafés da América Central. Então, sempre a gente tem uma ameaça e tem uma oportunidade. Bom, vamos ver se o cenário atual escala uma subida de salário mínimo vertiginosa com valorização real acima da inflação, colocando praticamente a gente como o país que mais paga ao seu trabalhador rural. Pelo menos 60 diárias são necessárias para efetuar a colheita de um sistema de montanha, né? E basicamente tudo que eu falar aqui hoje, a gente vai falar em 37 sacos por hectare de média móvel de sistemas de produção, tá?
Isso resulta em um custo de 6 e 7 mil reais por hectare, e aqui eu estou falando por todos os encargos do nosso Brasil, toda a legislação trabalhista inclusa. Nós sabemos que temos uma grande parte de pequenos produtores que não o fazem dentro da legalidade da lei, mas nós estamos aqui olhando para um sistema totalmente dentro da lei. E eu gosto muito do sistema de averiguação de custo do SEBRAE, do Educampo. Então aqui a gente vai fazer algumas comparações com o custo operacional efetivo, que é o custeio, tá? E vamos olhar para a comparação os custos obtidos de uma amostragem de 474 fazendas do Cerrado, que foi a palestra do diretor do SEBRAE na última Feira de Café em Araguaia. Então, a cafeicultura de montanha, ela já está na faixa de 12, 13 mil reais por hectare. Se somos produtores com 37 até 40 e vendemos aí a 400 reais, como muitos produtores o fizeram, ainda estamos bem. Mas no cenário atual, com média de 300, 350, já é uma atividade de prejuízo, né? Bom, o que eu quero discutir foi o pedido do professor Fábio para a gente, são algumas experiências que voltam lá atrás, no final dos anos 70, de terraceamento de montanha e os índices indiretos relativos a tratos culturais de colheita e, basicamente, o que se faz no universo de 600 mil hectares, que é o sul de Minas, para a colheita mecanizada, com principalmente máquinas de 3 rodas. Toda essa história de terraço vem muito de um grande colega nosso, que é José Pérez Romero, que começa isso lá em Ouro Fino em 79. Mas por que ele começou isso? Influenciado pelas viagens que ele tinha na carreira dele, na ideia de minimizar a erosão e aumentar a capacidade de retenção de água. Não era tanto no quesito simplificar a colheita, que não era problema naquela época, né? E até os dados que eu tenho hoje em dia. Então, esses terraços, eu vou mostrar alguns diagramas, são feitos de duas formas. São feitos com a lavoura já existente para plantio, tá? Eu vou mostrar à frente. O resultado indireto do terraço é aumento de produtividade através de aumento de retenção de água, ou seja, o conceito do solo parado, sem todo o custo associado. Eu andei muito pela China plantando café e eu me lembro de ter plantado café em terraços feito com búfalo, onde o terraço tinha mais de 500 anos de idade. E a lavoura já saiu com 40 sacos por hectare. Então isso é uma prova cabal de que se minimizou a erosão. Tá? Uma coisa que a gente esquece de falar, mas é um ato ambiental o controle da erosão. E ele possibilita a colheita ser mecanizada e possibilita a colheita mecanizada em patamares com desnível de 60 centímetros. Tá? Como eu já falei, para a colheitadeira de 3 rodas. Voltando no meu início, em termos de robusto, isso vale para o pessoal do Espírito Santo que está aqui também, porque o que nós vemos, principalmente dentro da certificação URSS, que são 26 países produtores de café, a gente compara muito a eficiência dos países. E o Vietnã produz robusto a 90 a 100 reais a saca, né? Já com uma produtividade de país na casa dos 40 sacos por hectare. Bom, vem disso tudo muito nematóide, muita contaminação de lençol freático e uma exaustão dos sistemas, né? Então, um recado também para o mundo do robusto é fazer uma coisa mais sustentável do ponto de aumentar a capacidade de retenção de água, porque é um grande limitante para o ser humano e para o café Conilon no Espírito Santo. Como todos sabemos, de novo, só para reforçar, a ferrugem chega à América Central e vai levar 20 anos para o pessoal aprender o que está acontecendo, como aconteceu aqui com a gente nos anos 70. E é uma oportunidade para o Brasil. E o custo crescente da colheita seletiva, que é o grande argumento de marketing
a colheita seletiva da América Central em cima do Brasil. O desafio nosso é, através de mecanização, colher cada vez mais cerejas e naturais fios. O que é o ambiente de produção na montanha? Aqui eu estou separando o sul de Minas, praticamente duas áreas distintas. Aqui dá para entrar com colheitadeira de 3 rodas e aqui não dá, ou seja, tem que se reinventar o sistema. Nós temos alta produtividade, aí eu falo de 35 a 40 sacos por hectare, alguns sistemas ligados chegam a mais, né? Tem um pouco de limitação térmica que segura a produtividade em relação a algumas áreas do cerrado. Alta qualidade sem necessidade de irrigação. Como mecanizar? Então, a ideia é apresentar para vocês alguns resultados parciais de custo desses dois modelos e algumas fotos e diagramas. O pedido do professor Fábio foi para gerar um ambiente de discussão para que a gente leve isso dentro do pressuposto do seminário de mecanização, para que isso estimule visitas e implementação de custos de produção em cima desses sistemas. Só lembrando ainda que a introdução das máquinas derriçadeiras portais, que começa através do Instituto Agronômico Campinas e da Fazenda Ipanema em 1993, resultou em um número talvez de 100 ou 200 mil maquininhas hoje colhendo no Brasil. Foi positivo porque dobra o rendimento, né? Mas a gente está assistindo muito o uso muito natural e pouco no cerejo dessas maquininhas. E é uma realidade que só acontece no Brasil. O teste dessas maquininhas na América Central não vai bem, porque quebra muito ramo, desfolha demais e você tem sempre cereja verde no pé. Bom, nós vamos falar hoje praticamente do custo operacional efetivo, que é o COI do Sebrae, tá? E sabendo que ele mais depreciações é o custo operacional total e quando feito em cima de custo financeiro é o custo total. O que é o COI? Eu simplifiquei aqui que a sua folha de pagamento, alguma mão de obra eventual que não é colheita, por exemplo, desbroca, cipó que você chama de fazenda, todos os insumos, adubos e defensivos, protetores de cultivo, colheita e preparo e outras despesas. Outras despesas é tudo que não entrou nas 4 categorias anteriores. Por que isso? Porque é a melhor forma de comparar sistemas para mudar performance agrícola. Bom, de um grande trabalho do Sebrae no Cerrado para 37 sacos por hectare de um universo de 474 fazendas, entre até modelos de tamanho até 50 hectares de café, 50 a 100 a 300 maior que 300, o custo operacional efetivo foi de 218 até R$ 178 por saco para 37 sacos. Se vocês quiserem saber por hectare, é só multiplicar. E ali está o custo operacional total e já com o financeiro. Ou seja, os sistemas do Cerrado variam de R$ 7.500 a R$ 9.900 por hectare. O que é interessante é que quem está dentro do projeto do campo, já há mais tempo, consegue ter uma rentabilidade muito maior em função, principalmente, de eficiência em várias partes da produção, né? De uma forma geral, a maioria das fazendas está em 250 a 270 reais e está apertada com preço atual de 300. Mas tem muita fazenda bem travada no futuro que está mais para casa dos 200. E isso é a nossa comparação para olhar a montanha. Pode travar aqui. Agora foi. Acabando a bateria aqui. Vamos ver se. Bom, volta mais um. Acho que agora. Deixa eu ver se ele dá. Bom, aqui já são modelos de terraço feitos com máquina de esteira ou terraços feitos com lâmina traseira de tratores de baixa potência traçados com cafezal existente no sul de Minas.
roçada, pulverização, herbicida, adubação e aplicação de palha, e ali do lado vocês veem o número de aplicações ou de eventos num dado verão. Nós temos em serviços por hectare contra o não terraceado, ou seja, contra a montanha. O que é isso? O homem que anda no plano consegue ser mais recente do homem que anda inclinado. Não tem nenhuma dificuldade de entender isso, né? O fato é que a soma desses serviços, por quê? 3 roçadas, 3 pulverizações, 3 herbicidas, 4 adubações, é o genérico que a gente faz nas nossas fazendas. Então, isso tem possibilitado R$600 por hectare a menos. Já é alguma coisa interessante. É claro que a grande economia a gente obtém quando a gente muda o sistema de colheita. Eu só quis deixar claro aqui um pouco do que a gente pode reduzir fora da colheita, que são os tratos culturais, e aumentar a produtividade. No caso do sistema de terraço que permite a entrada do trator, aí sim a redução é muito maior, porque nesse ambiente eu consigo um tratorista tomar conta de 30 hectares para todas as operações. Aqui já é a comparação da assistência de mão de obra em diversos sistemas de colheita, terraceados e não terraceados, para o custo de colheita. Para o terraço, que entra o trator cafeeiro, levando uma panadeira em cima de panos, com 4 mãozinhas colhendo, 2 pessoas para colocar pano e mais 3 pessoas na panadeira, somando de 18 a 20 diárias para fazer a colheita de 1 hectare, a economia contra o não terraço com derriçadeira mecânica manual portátil já é da ordem de R$1.344 por hectare em média, né? Então já é uma coisa interessante. Não é uma solução total com equipamento de colheita autopropelido, mas já é uma combinação que serve para o sul de Minas, para as zonas inclinadas, e deve servir também para a Conilon. Quais são os sistemas possíveis para áreas inclinadas, né? O totalmente mecanizado, ou seja, todos os tratos culturais são mecanizados e a colheita da árvore de chão é mecanizada. Bom, a gente só consegue isso até no máximo 30% de declividade, e mesmo assim fazendo alguns plantios em desnicho. Eu vou colocar uma foto ilustrativa para vocês. Devemos ter entre 200 e 270 mil hectares no sul de Minas dentro dessa categoria. Mas vocês vejam que é uma área, inclusive, maior que a área do Cerrado. Temos no terraço, e aí eu falo terraço da fazenda Faisqueira, que é uma fazenda em Poços de Caldas, de 80 hectares, que é feito o corte próximo ao tronco do café, fazendo que a entrerua fique mecanizada e permita a introdução do trator, né? Então a colheita é semi-mecanizada, e temos o terraço sem mecanização de tratos culturais, ou seja, o pé de café, o terraço é feito com máquina de esteira, e o pé de café fica posicionado no meio do terraço. Então são os 3 sistemas possíveis que a gente está tratando aqui. Então, voltando nos custos básicos de custeio, um totalmente mecanizado sul de Minas, eu estimo aí em torno de R$8.500 por hectare. E vocês podem confrontar com o próprio ambiente que vocês trabalham, as fazendas que nós, como técnicos, damos consultoria. Mão de obra interna, em reais por hectare, mão de obra eventual externa, insumos, colheita, preparo, estamos estimando aqui R$25 por saco o preparo, que é do lavador terreno para frente até a bica corrida pronta descascada, e outros custos. Então nós temos sistemas de R$8.500 até R$15.000 por hectare. Tá vendo como no sistema manual completo
mesmo em alta produtividade, porque a produtividade está equilibrada para todos os sistemas, eu já fico inviável. Eu já fico inviável na montanha com derriçadeira e no manual normal, né? Então, para eu ficar vivo nesse sistema, eu já tenho que ser um sitiante, uma propriedade menor, não registrar meus trabalhadores, contar só com a família ou com a derriçadeira para ter uma viabilidade em cima do sistema. E isso não é sustentável. Portanto, eu tenho que caminhar para as primeiras 3 categorias, que são baseadas em alta produtividade e ou aumento de performance dos tradicionais de colheita ou que possibilitem colheita semi-mecanizada, para que eu fique entre 8.500 e 10 mil reais por hectare, variando o meu custo operacional efetivo de 230 a 270 reais a safra. Esse é o diagrama do terraço com corte no tronco. Tem várias fazendas, principalmente ali na região de Poços de Caldas, aonde vocês possam imaginar um mundo novo, um café plantado 3,5 por ano, 3,5 por 70, inclusive lavouras mais antigas, aonde com lâmina traseira de trator traçado foi feito o terraço dessa maneira. E ali na entre-rua o trator entra, fazendo pulverização, trincha, aplicação em trecho de produtos sanitários e adubações calcário e etc. Né? A redução é grande e isso já existe há aproximadamente 14 ou 15 anos. Tá? Nós não estamos falando coisa aqui de 1, 2, 3 anos. O resultado disso é uma lavoura acima de 40 sacos por hectare de média móvel de propriedade, incluindo as áreas podadas, e colheita semi-mecanizada, que é derriçadeiras, o trator andando com a banadeira nele, com pano e sem pano, que é o primeiro modelo que eu falei para vocês. Esse é o sistema de terraço que é feito antes do plantio do café, que você tem de meio a 1,5 no barranco e a rua de 3 a 3,5, com uma densidade por hectare de 4 mil plantas. Né? Ele é muito produtivo, mas não permite a colheita mecanizada. No outro sistema aqui, no primeiro diagrama, nós temos de meio a 1,5 de desnível de um terraço no outro e praticamente de 3 a 3,5 na rua. Portanto, a gente pode falar ao redor aí de 4 mil plantas por hectare olhando por cima. Né? Isso é uma foto de terraços, já lavoura de 7, 8 anos, catuainha amarela aqui na região de Piuí, com 46 sacos por hectare, média móvel, plantado em cima do terraço, o café localizado no meio. Está na faixa de 10 a 12 mil reais por hectare, colheita manual, para 40 e poucos sacos por hectare. Aproveitamento de regiões onde partes da fazenda que ninguém pensaria nisso. Ou seja, pelo aumento da retenção de água, pratos culturais e densidade e um bom fazendeiro nesse caso, e bom material genético, que é o Catuai 62, com quase 45 anos de história, o resultado está aí. Aqui um close mais perto, né, vocês podem ver na entre-rua um barranco de quase 1 metro. Aqui é uma outra visão da mesma fazenda, que após a estabilização do terraço com máquina de esteira, é feito o plantio e usa muita braquiária para controlar a erosão, né, até formar o café. Essa é uma foto aérea, já da lavoura com 6, 7 anos, a parte de baixo é novinha, mostrando como é que fica o cenário. E aqui eu estou falando de uma fazenda que tem 600 hectares mecanizados e 200 hectares nesse sistema. Inclusive ele traz o pessoal do norte de Minas, que vai fazer a varrição e ajudar no repasto mecanizado para começar a colheita dos terraços. Aqui é uma foto em Andradas, que é típico do sul de Minas e aqui é a região de Poços de Caldas, onde a gente vê ao fundo
o preparo para plantio em desnível, né? Ou seja, uma colheitadeira como a Montana, como a TDI, como a Case já consegue entrar, trazendo o custo para R$ 7.500, R$ 8.000 por hectare, só que o morro abaixo ou o morro acima. Então, toda a parte de plantio, manutenção de cova e pós-plantio tem que ser feita com extremo cuidado por causa da erosão dos 2, 3 primeiros anos. Ou seja, a cobertura morta é necessária. O que as pessoas podem fazer como sugestão disso é identificar dentro das suas propriedades as áreas que permitem o manejo 1 ou o manejo 2 aqui propostos para se adaptar. Claro que tudo isso deve ser feito dentro de uma conjuntura de, eu diria, 6 a 10 anos, porque é o prazo que a gente precisa para ter um fluxo de caixa operacional até que a gente renove as lavouras, né? Mas também é uma lição que a gente aprende do Cerrado. O Cerrado não veio plantando muito mais café, ele vem renovando dentro da própria área e melhorando muito o preparo para plantio, dependendo menos de água, né? A gente ainda vê no sul de Minas, principalmente muitas fazendas pequenas, com baixa densidade populacional, com plantio em cova, que pode melhorar bastante. Esse já é também o plantio agora recente, em desnível também, Poços de Caldas, com 4.300 plantas por hectare. É uma fazenda de 200 hectares de café, que vai ser reduzida para 147, mas que deve produzir, segundo a nossa experiência, a mesma coisa que vinha produzido com 200. Vai sair de 47 empregados fixos para mais ou menos 15 empregados fixos. Quer dizer, reinventando a montanha, né? Então, é um exemplo do que a gente está falando aqui. Então, meu avisando do tempo, então a ideia, pessoal, é buscar dentro do nosso ambiente de trabalho o que tem para mecanizar. E o que tem para mecanizar é um universo brasileiro muito grande de colegas, de especialistas, de produtores, de faculdade, de Economia, de Embrapa, de gente que vai, luta, busca as adaptações em termos de mecanização. Como foi dito aqui na palestra introdutória, quanta coisa não surgiu de 10 ou 15 anos para cá, fazendo a gente ser mais competitivo ainda, né? Então, a mensagem dessa palestra para vocês, talvez que exista uma solução. É duro, eu sei que é difícil, a gente administra 4, 5 fazendas grandes ainda de montanha e administramos bastante fazenda mecanizada no Paraná, no sul de Minas e no Cerrado. É natural aquela reação, nossa, eu estou colhendo lá 15 mil sacos com 32 pessoas, estou tranquilo, né? E quando a gente está no universo do sul de Minas, a gente tem aquela luta diária do turbeiro, a não capacitação, dessa fuga que a gente está tendo de mão de obra para centros urbanos. Mas saibam vocês que a gente vê isso nos outros países. Eu viajo bastante e vejo acontecer em uma escala até mais assustadora em outros países, né? E não é porque o Vietnã está produzindo barato que eles não têm problema. Cada país tem as suas vantagens e desvantagens. O que a gente tem é que fazer solo parado, solo com cobertura morta de altíssima fertilidade e colocar vários níveis de mecanização. Às vezes numa fazenda a solução não é completa, mas ela pode, no ponto geral, reduzir bastante o meu desencaixe e fazendo o que eu tenho no café. Então essa é o sumário da introdução da dificuldade da montanha. Nós estamos à disposição o dia todo para eventuais interessados. Esses números representam basicamente o que a gente veio ali tendo de custo operacional efetivo nos sistemas todos. E com a anuência dos proprietários da fazenda que a gente atua, a gente tem feito a implementação dessas práticas baseado no estudo de declividade de cada lugar da fazenda
deixando as áreas de preservação permanente, olhando aonde a montanha escoa a água, praticamente a gente trabalha no convexo da montanha, deixando a parte côncava para a biodiversidade, né? Mas são resultados já de 20 anos. Nós vamos ter um dia bastante interessante, o Eric vai vir agora com os resultados de safra zero, que também podem ser aplicados no sistema terraciário, mas que o dia de hoje seja em cima de solos férteis, ou seja, um solo, como dizia Carlos Teixeira Mendes de Piracicaba, complementado por José Pérez Romero. 6F, fundo, fresco, fofo, fértil, por fauna e flora. Sem isso a gente não tem café e não tem sustentabilidade. Muito obrigado.